Aborto. Esse tema é um tema muito espinhoso, que sempre esteve em pauta em todas as civilizações e que no Brasil não é diferente. Sempre está em pauta. Em ano de eleição, não é diferente. As pessoas, os partidos políticos continuam pondo em pauta esse tema. Uns manifestando-se contra o aborto, outros manifestando-se a favor. Inclusive, há partidos e candidatos defendendo o aborto de fetos em que sejam detectados genes de determinadas doenças. Mas eu já falo de antemão. O aborto é um crime na visão divina. Perfeito? Nós somos centelhas divinas. Somos espíritos imortais. E normalmente nós encarnamos, nós viemos aqui para o mundo material por meio dessa ferramenta, que é o corpo. E os bebês, os fetos, são o desenvolvimento dessa ferramenta. Então, parar esse processo é literalmente matar uma encarnação de uma pessoa, retirar a chance de uma pessoa. Um espírito vem, implora para conseguir uma chance de reencarnar e consegue. E o pai ou a mãe, os ideologistas por aí, estimulam matar aquele feto. Caramba! Se Deus permitiu que o ser viesse, quem somos nós para impedir a vontade divina? Vocês já pararam para pensar, mães e pais, que um espírito confiou a vocês a chance deles reencarnarem, a vida deles, a chance de evolução deles, e vocês simplesmente os matam? Traem a vontade do todo, traem a vontade divina por ignorância, orgulho, egoísmo e vaidade. E se tornam assassinos dos próprios filhos. Um fio de cabelo aqui. Se vocês soubessem o preço a ser pago, vocês não fariam isso. Homens garanhões que ficam por aí pegando todas as mulheres, engravidam algumas e incentivam elas a abortar. Vocês vão carregar a marca de abortistas no espírito de vocês. Fiquem tranquilíssimos. Em qualquer lugar que você estiver no plano espiritual, essa marca vai estar em vocês. Qualquer espírito com o mínimo de discernimento vai conseguir enxergar essa marca em vocês. Inclusive, médiuns ou profetas que tenham essas visões encarnados conseguiram ver isso em vocês. Pranto e ranger de dentes. Muitos falam, mas eu deveria autorizar, eu sou a favor do aborto em caso de fetos anencéfalos ou em caso de estupro. Existe muita injustiça no mundo. Eu não vou dizer que a dor, a tragédia não existe. Mas não existe nenhum injustiçado. E a justiça divina encontra infinitas possibilidades de resgatar os débitos daqueles devedores. Então, se um feto anencéfalo vai ter alguns dias de vida, por que é que você vai abreviar a vida dele se Deus permitiu que ele tivesse aqueles dias ou meses de vida? Então receba esse espírito, esse feto com carinho. Auxilie, ajude o máximo que puder, dê o máximo de conforto durante aquele curto período de vida que ele vai ter.
Entende? Mas não aborte. Ah, mas e o fruto do estupro? O fruto do estupro não é um criminoso. O estuprador cometeu um crime. Ele vai ter que pagar perante a lei dos homens e perante a lei divina. Mas aquele feto não cometeu crime nenhum. E Deus permitiu que ele viesse. E quem somos nós para tentar desautorizar o mandado divino? E, infelizmente, matar o feto vai diminuir a dor do estupro? Vai tirar o trauma? Mas eu garanto, isso eu garanto, se você amar esse feto, fruto do estupro, sim, essa dor vai ser amenizada, nem que seja um pouquinho, mas eu acredito que seria muito amenizada. E existe casos que a dor é totalmente limpa. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, provavelmente, eu não quero sapatear em cima da dor de ninguém. Nem estou falando de um caso concreto, um caso hipotético de estupro. Mas, se você matar o seu filho, você vai ter duas tragédias na sua vida. A primeira tragédia da violência sexual que você sofreu. E você vai ter que superar isso, não sei de que forma, mas tem que prosseguir. A segunda, a tragédia de ter matado o próprio filho. Agora, se você, atendendo ao mandado divino, aceita aquele feto e derrama todo o amor, em vez de derramar todo o ódio em cima do criminoso, derrame todo o amor em cima daquele feto. E eu te garanto que ele vai te retribuir esse amor e vai limpar a dor do crime que foi cometido contra você. E como falamos aqui em seres imortais, em espíritos, vida após a morte, reencarnações, normalmente quando você é vítima de um crime, só existe dois tipos de vítimas de crime. Até onde sabemos. A primeira é a clássica, lei do karma, lei de ação e reação, lei da colheita. Você fez alguma coisa, mal está pagando. A segunda, amor. Você reencarnou em missão por amor, como Cristo. Ele não tinha nada a pagar, mas foi sodomizado. Então, olha assim, na missão dele, por amor, ele fez isso. E normalmente, quem vem numa missão de amor, cumpre a missão. Então, se uma pessoa foi violentada e teve um feto, quem está em missão de amor normalmente aceita o feto. E o amor pelo feto e o amor do feto direcionado a nós, a vítima, limpa a dor do crime. E o criminoso que se entenda com a lei dos homens, ok? Direito penal e o direito processual penal, julgamento e a lei de Deus. Você vai se preocupar em curar sua dor que foi causada por ele. Então não, nem em caso de estupro, o aborto é bem visto perante a lei divina. É óbvio, cada caso é um caso. Deus não vai dar as mesmas soluções para o mesmo caso, para casos concretos. Mas o aborto é errado. Ah, mas e o caso de aborto em caso de risco de vida à mãe? Realmente existe o caso em que ou você salva a mãe ou você salva o feto. Aí nesse caso, dá para se escolher, ok? Normalmente a mãe pediria para salvar o filho, mas quando a mãe está inconsciente, vai pedir para um familiar. A avó, por exemplo. A avó vai pedir para salvar o filho dela, ou seja, a mãe. Mas a mãe, se ela estiver consciente, provavelmente ela vai pedir para salvar o filho dela, o bebê. Nesses casos aí, há uma complexidade muito grande. Então, provavelmente, não incidiria aí uma lesão à lei divina. E se houver alguma lesão, é uma lesão mínima, ok? Esse seria o único caso, até onde sabemos, que poderia se permitir o aborto. Tiver que escolher entre a vida de um e de outro. A medicina fala, olha, não dá para salvar os dois. E acontece, ok? Agora vamos lá. O aborto nos demais casos não é lícito. Eu não me importo de que lado você está advogando. Ai, mas isso, mais aquilo. Problemas. Percebe? Não há justificativas. Se a gravidez for indesejada, é pior ainda. Nós temos informação,
temos métodos contraceptivos, temos tudo que puder imaginar para prevenir uma gravidez indesejada. Então, se você foi por esse caminho, assuma as responsabilidades dos seus atos. Você não pode fugir de tudo, não é? Planta uma coisa e não quer colher? Se relacionou por aí sem se preservar e teve um filho, aceite o feto e ame-o, eduque-o, que eu te garanto que o amor cobre a multidão de pecados. Agora temos que falar do aborto indireto, porque nós tratamos aqui, até agora, daquele aborto violento, homicida direto, que vai lá, usa aqueles métodos cruéis para destruir o feto. Isso é brutal. Quando narram os métodos usados, são métodos brutais de assassinato de fetos. E não venha usar sofismas para tentar suavizar interrupção da gravidez. Se você tem um mínimo de discernimento, se partido político A, B ou C está com candidatos a favor do aborto, já está aí um belo sinal para você não votar nesse tipo de gente. Cristão, quem é a favor do todo, não pode contemporaneizar com homicídio de fetos, de crianças indefesas. Não pode. O homicídio em si já é proibido nos 10 mandamentos lá. Dirá o homicídio de feto, por meios cruéis. E vem pessoas aqui usando de sofismas, falas rebuscadas, para tentar justificar um assassinato de bebês. É fogo, né? Aborto indireto. São aquelas mães que engravidam, mas não abortam. Prosseguem com a gravidez. Só que elas continuam com a vida desregrada, praticando sexualidade depravada, fazendo uso de entorpecentes, fazendo uso de bebida alcoólica e se dando a todos os excessos possíveis. Adivinha? Você está literalmente violentando o seu feto dentro do seu próprio ventre. Quantos abortos ditos espontâneos não são frutos desse tipo de excesso aí? Quando você olha o histórico da mãe, é a mãe que se deu ao excesso. Esse aborto é tão criminoso quanto aquele aborto cruel. Do mesmo jeitinho. Você foi lá e violou o ventre e violou o seu feto. Uns foi mais direto, mais cruel, e você mais disfarçado, mais indireto. Mas o resultado foi o mesmo, a morte do feto. O espírito que estava naquele corpo para reencarnar não conseguiu, porque você impediu que isso acontecesse. E aqui não é pagando de moralista, é só dando um aviso grave que as penas cobradas serão tão rígidas quanto o crime praticado. A lei divina é uma lei de justiça, amor e caridade, tudo ao mesmo tempo. Deus não quer destruir ninguém, mas Deus também não vai isentar ninguém de reparar os erros que eles causaram, que eles cometeram. Então, se você é mãe, mulher, está grávida e está cometendo excessos dos mais variados, você está correndo um sério risco de abortar o seu feto. E é um aborto tão grave quanto o outro. Então não adianta tapar o sol com a peneira e achar que só aquele aborto lá é o cruel. Que esse aqui também é aquele aborto reptiliano, né? Que ninguém reconhece e até chama de espontâneo. Quando na maioria dos casos não é espontâneo, não. Compreende? A dinâmica da reencarnação é simples. Simples para explicar, ok? Porque é muito complexa. Mas vou explicar aqui de forma simples. Um espírito precisa experienciar no mundo material. Espírito não consegue pegar essa caneta com a mão, porque espírito normalmente não tem mão. Espírito é luz.
Então, quando ele quer experienciar, ganhar experiência para voltar ao caminho do todo, a comunhão com Deus, ele tem que encarnar em um mundo material. Existem bilhões e bilhões e bilhões de mundos materiais, iguais e diferentes dos nossos da Terra, ok? Uns iguais, outros superiores, outros inferiores. A partir daí que o espírito precisa reencarnar, é coletado material energético da Terra e cria-se um perispírito para o espírito. E esse perispírito assume a forma humana, a nossa forma. Porque se ele tivesse em outro planeta, assumiria a forma, pegaria a matéria daquele planeta e assumiria a forma daquele planeta. A partir do momento que o espírito recebeu um perispírito com matéria energética da Terra, cria-se um projeto de um corpo para ele, a depender de cada encarnação. Busca-se pai e mãe, a depender das missões e dos karmas. E começa-se o trabalho. O espírito fica colado com a mãe e começa aquele trabalho energético, até formar o corpo, ok? E óbvio, precisa do ato sexual, ok? Mas a espiritualidade é totalmente honesta e respeita a santidade da individualidade do casal. Então não vai ter espírito de luz no quarto do casal observando o ato sexual não, ok? Isso é coisa de trevoso. E óbvio, se você é depravado, sexualidade depravada, sim, seu ato sexual vai estar rodeado de espíritos das trevas. E adivinha? Vai infestar o seu feto de energia trevosa. Entendeu? Então, numa reencarnação normal, com espíritos de luz te protegendo, numa casa que não se dá excessos, o espírito respeita a privacidade do casal. Houve a relação sexual, começa-se a corrida para fecundar o óvulo. E a espiritualidade seleciona o melhor espermatozoide, ou seja, o espermatozoide com maiores características de DNA, que vai dar tudo de necessário para o feto. E a partir daí, o espírito, quando já fecundou o óvulo, o espírito já está ligado ao corpo da mãe. Começa o processo de adormecimento do espírito até ele se acoplar ao feto. E esse processo dura mais ou menos até os 7 anos de idade, que a psicologia fala que começa a gravar as coisas, e a partir dos 7 anos de idade, o caráter já começa a se formar e por aí vai. Isso aqui é muito por alto, muito simplificado, ok? Então, sim, quando você resolve matar o seu feto, o espírito que está esperando para reencarnar está do seu lado, em comunhão com você, unigênito, quase que colado. Está vendo e sentindo aquilo tudo. Se for um espírito de luz, vai ficar um pouco triste, vão tentar te demover dessa ideia. Se você se dá excessos, vão tentar te dar sugestões para não se dar excessos e tudo mais. Mas se for um trevoso, ele vai pegar um ódio de você, vai te emanar tanta energia de ódio que você não vai entender. E se você matar esse feto, esse trevoso vai te odiar e vai te perseguir. Já viu sonhos em que você sonha que está sendo sufocado, atacado e acorda com dores? São seus cobradores te cobrando. Os fetos que você matou. Isso é para homem e para mulher, tá? Que homens que tiveram várias namoradas, várias meninas aí, que incentivaram elas a fazer aborto, também vão ser alvos do ódio e da justiça. O ódio vem das trevas, a justiça vem de Deus. Justiça divina é sempre coberta com amor e caridade. A pseudo-justiça das trevas é literalmente vingança. Então, não dá para contemporaneizar com aborto. Somente naquela hipótese que eu falei. Em caso de vida ou morte do feto ou da mãe, tem que escolher uma. Há mães que escolhem um filho. Há avós que escolhem a filha e deixam o neto morrer. Ok, é a única opção, até onde sabemos, que é razoável. De resto, fetos com deficiência, isso não existe. Vai querer fazer uma raça pura? Nós conhecemos isso já. O planeta Terra já teve essa experiência e viu como é que foi, não é? Então não existe isso. Feto anencéfalo
Fruto de estupro? Não. Aceite e ame o feto. Simples assim. Ame o seu filho. Não se dê excessos. Não viole o seu ventre. Não viole o seu filho com bebidas, drogas, sexualidade depravada, pensamentos de inveja, orgulho, negatividade, tudo isso aí pode acoplar no seu feto e no seu ventre. A alimentação desregrada, tudo isso pode gerar um aborto espontâneo, que de espontâneo não tem nada, não é? Realmente, há abortos espontâneos? Sim, mas não são a maioria, tá? São a exceção. Então eu acho que deu para dar uma pequena pincelada sobre o posicionamento do canal aqui com relação ao aborto. Não dá para contemporaneizar com aborto. E ponto final. Se você se diz seguidor do Cordeiro, aí que não dá mesmo, não é? Ah, eu sou cristão, mas sou a favor da interrupção da gravidez em caso de doenças detectadas. Você segue o Cordeiro mesmo? Se soubessem o preço a pagar, não se atreveriam. Estariam chorando. Imaginem só, alguém chega, olha, eu vou te dar casa, carro e apartamento, tudo de luxo. Aí você fala, tá, mas qual o preço? Não, a gente vê depois. Aí você já pula logo, ó, então me dê logo, já vai curtindo tudo. Aí a pessoa chega daqui a 3 meses, olha, vamos acertar aquilo ali, vamos. Qual que é o preço? Bem, o preço, você vai ser meu escravo durante toda a sua vida. É um preço a se pagar por casa, carro e apartamento? Não é mesmo? É mais ou menos assim, quando você comete esse tipo de ato contra o seu próprio feto. Quando você desencarnar, alguns já começam a pagar aqui, né? Porque recebem ódio dos espíritos trevosos e a vida vai só degringolando. Mas alguns conseguem talvez se safar em vida. Se safa da justiça dos homens, mas quando desencarnam, se o espírito for trevoso que ele retirou a vida do feto, vai estar lá esperando-o. E como você mergulhou em pensamentos e condutas das trevas, você afastou a luz de você. Pranto e ranger de dentes. E só vai sair de lá quando pagar o último grama, quando apagar a última partícula de antimatéria. Aí sim, aí Deus, na sua misericórdia divina, envia missionários para te socorrer e te tira da lama. E você vai pedir uma nova chance de reencarnar. E talvez vai querer receber aquele espírito que você abortou como feto de novo. E vão ter que se acertar com o espírito, porque talvez ele não vai confiar mais em você. Parece papo de louco, não é? Parece. Mas eu só tô narrando o mundo como é, fora da Matrix. Quando morrermos, vamos ver se era papo de louco ou se era realidade. Mas os trabalhos mediúnicos, os trabalhos dos profetas, estão aí aos milhões para provar que não. Que esse intercâmbio entre o mundo de lá e o de cá, entre as vibrações, as dimensões, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, existe. Reflitam. Não se atrevam a violentar os próprios fetos. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.